Olá, hoje o Unesp Notícias fala das mudanças que podem melhorar o trânsito de Bauru. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o professor Arquimedes Raia Júnior, doutor em Engenharia de Transportes. E como hoje é sexta-feira, trazemos também várias dicas para animar o seu fim de semana. Gosta de teatro? O Festival de Artes Cênicas está em cartaz. Prefere olhar o céu? Então o seu programa é o Observatório de Astronomia da Unesp. A Polícia Militar realizou ontem em Bauru e em várias cidades do estado a Operação Satélite. Foi uma grande ação para prevenir crimes como furto e roubo de veículos. A ofensiva chamou a atenção em vários pontos de Bauru. Estiveram nas ruas, inclusive policiais de funções administrativas. Veículos e motoristas foram fiscalizados em pelo menos 32 pontos de Bauru. Na região do CPI 4, que abrange 89 cidades, foram abordadas cerca de 1.500 pessoas e foram vistoriados em torno de 1.300 veículos. Além disso, foram recolhidos 49 veículos e aplicadas 125 multas de trânsito. A gente falou ontem que a Endurb lançou um edital para contratar uma empresa para elaborar o plano de transporte coletivo da cidade de Bauru. Isso significa que em breve o trânsito deve passar por mudanças. Todos os meses, 2,5 milhões de passageiros entram e saem dos ônibus urbanos em Bauru. 3 empresas operam o sistema de transporte coletivo. São 72 linhas que fazem a ligação entre os bairros e região central. Nos pontos, quem depende do serviço reclama da falta de agilidade. Precisa melhorar os horários. O horário é muito ruim dos bairros. Sai tudo de uma vez os ônibus do bairro. Aí fica uma hora o bairro sem ônibus. Depois, quando entra tudo de uma vez. Tem vezes que a gente sai do serviço, tem que esperar mais de 40 minutos para ficar pegando. Dia domingo, o ônibus, você espera o ônibus 2 horas, não passa ônibus. As reclamações de quem espera nos pontos são antigas. São indícios de que o sistema precisa de mudanças. O Plano Municipal de Transporte Coletivo deve traçar um diagnóstico e propor mudanças que tragam melhorias para quem depende de ônibus para se deslocar na cidade. De acordo com o presidente da Endurb, a última grande alteração no sistema foi feita há quase 10 anos. A empresa que vencer a licitação terá 9 meses para propor as alterações, que podem ser desde mudanças nos itinerários até a criação de corredores exclusivos para os circulares. Ela vai analisar realmente as pesquisas, que eles chamam de pesquisas sobe e desce, onde estão as demandas, onde está a quantidade de pessoas que se transitam no transporte coletivo, da sua origem, do seu destino, para depois fazer um diagnóstico disso e falar as soluções e os acessos, até visualizar as novas vias que vão ser abertas na cidade com as propostas do governo. Melhorar a qualidade é uma necessidade, aumentar a tarifa, uma preocupação para o usuário. Hoje, a passagem comum custa R$ 2,60, valor que pesa no orçamento de muita gente. O presidente da empresa afirma que uma reestruturação não deve impactar no bolso do bauruense. A proposta é que a empresa apresente um plano sem onerar a tarifa, dentro de um equilíbrio econômico-financeiro que está atualmente. Os envelopes com as propostas serão abertos em novembro e a expectativa é de que o plano comece a ser colocado em prática no ano que vem. A gente continua a falar sobre trânsito daqui a pouco com o professor Arquimedes Raia Júnior, que é doutor em Engenharia de Transportes. Mande suas perguntas. Os funcionários dos Correios voltaram a trabalhar hoje, depois do Tribunal Superior do Trabalho determinar o encerramento da greve. Segundo a empresa, até o próximo domingo, a entrega de correspondências deve ser normalizada. O Ibope e a TV Tem divulgaram ontem a segunda pesquisa de intenção de voto para prefeito de Bauru. Rodrigo Agostinho mantém a liderança com 72% dos votos. Clodoaldo Gazeta e Chiara Ranieri estão empatados em segundo lugar com 9% cada. Paulo Martins tem 1% das intenções de voto. Brancos e nulos, 3%. Os indecisos somam 6%. A pesquisa foi feita entre os dias 24 e 26 de setembro. Veja agora a agenda dos candidatos.
Clodoaldo Gazeta, do PV, participa hoje às 6 da tarde de uma reunião com entidades de classe na sede do partido. Às 9 da noite, o candidato visita empresas da cidade. Rodrigo Agostinho, do PMDB, participa hoje às 8 da noite de um comício no bairro Vânia Maria. Chiara Ranieri, do Democratas, visita bairros da cidade hoje às 7 da noite. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou compromissos de campanha. No próximo bloco, vamos conversar com o doutor em Engenharia de Transportes, Arquimedes Raia Júnior. E ainda hoje tem a agenda cultural. Entre as opções estão peças de teatro e o Observatório da Unesp. Nós acabamos de falar que Bauru finalmente vai ter um plano de transporte coletivo. A gente repercute essa notícia com o professor Arquimedes Raia Júnior, doutor em Engenharia de Transportes da Universidade Federal de São Carlos. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Professor, o senhor acredita que esse plano, se implantado, que planejar, indicar, fazer as propostas é o primeiro passo, mas quando ele for implantado, ele vai resolver os problemas de Bauru no trânsito? Bom, eu espero que esse plano seja não um plano de reestruturação do transporte coletivo, mas um plano de mobilidade urbana sustentável para Bauru, que pense não só o transporte coletivo, a melhoria que ele deve passar, evidentemente, mas também repensar outras coisas, né, como uso do solo, a questão de estacionamentos, ampliação do calçadão na área central, ou seja, é preciso fazer um plano bem amplo, né, no sentido de que possa mexer efetivamente no costume, né, da população bauruense. Quer dizer, a discussão é bem mais ampla, então, professor, na sua visão. E quais seriam as mudanças que poderiam ajudar na fluidez do tráfego em Bauru? Bom, eu espero que esse plano contemple, né, a reestruturação do transporte coletivo, criação de corredores, né, corredores exclusivos para que dê velocidade ao transporte coletivo com veículos de alta capacidade. E que corredores exclusivos para ônibus. Para ônibus. E que, ao mesmo tempo, se faça também restrições ao uso do automóvel. Da forma como as pessoas estão acostumadas hoje, é muito difícil que apenas você alterando o transporte coletivo, elas vão deixar os carros em casa e vão passar a fazer as viagens pelo transporte coletivo. Então precisa pensar, melhorar o transporte coletivo no mesmo tempo em que se pense em restrições ao uso do automóvel. A ideia é que se melhorando o transporte coletivo, mais pessoas vão usar os ônibus para se locomover. Mas tem uma parcela que não vai abrir mão do carro. Exatamente. Considerando que muitas pessoas que hoje usam o carro foram usuárias do transporte coletivo. Então, elas melhoraram suas condições de vida, adquiriram seus automóveis e pode parecer a elas um retrocesso voltar ao ônibus. Não vai abrir mão da comodidade. E essas restrições seriam de que forma, professor? Por exemplo, você pode restringir o acesso de automóveis numa área central, expandida, por exemplo. A cidade de Rio Preto expandiu significativamente as vias para pedestre na área central, aumentou o número de vias com calçadão. E com isso não tem acesso do automóvel. Aí o acesso poderia ser, por exemplo, através do transporte coletivo. Poderá ser também restrição de uso do automóvel, chamado rodízio, que eu acho um pouco paliativo, né? Porque corre o risco de a pessoa comprar outro carro, né, para revezar. Exatamente. Por causa Quem da tem placa. Condições compra um outro carro com outra placa e dribla o rodízio. Que é o que acontece em São Paulo. Exatamente. Então precisa se pensar nesse plano de uma forma ampla, né, holística, todo o sistema de circulação, de mobilidade. Não só das pessoas, mas também levar em conta a mobilidade de mercadorias, né, que hoje é um problema bastante sério na cidade. Professor, voltando à questão dos corredores para ônibus, em quais avenidas o senhor imaginaria esses corredores? Bom, eu acho que num primeiro momento
podem ser usadas as vias que nós temos disponíveis. Por exemplo, no sentido leste-oeste, o eixo Rodrigues Alves poderia ser adotado. No norte e sul, né, poderia ser, por exemplo, as Nações Unidas. Eu também acho que seria bastante importante utilizar a Avenida Nuno de Assis, que ela ligaria desde a região do Meridota até a região da Vila Dutra. Então, um corredor também bastante importante que poderia ser utilizado. E no caso da Rodrigues, que ela só tem 2 faixas, uma seria exclusiva para os ônibus e a outra para os carros, ou você imagina ela totalmente voltada para os ônibus? Bom, acho que pode ser as 2 coisas, né? Eu entendo que essa reestruturação deve contemplar linhas troncais, né, que são linhas com veículos com alta capacidade, atuando nesses corredores até os extremos da cidade. E depois, nesses extremos, as viagens seriam continuadas através de veículos menores com maior permeabilidade no sistema viário. Então, essa é uma possibilidade. Então, você usaria os corredores para esses veículos de alta capacidade, ônibus articulado, biarticulado, né? Num futuro mais distante, nós poderíamos usar o eixo da ferrovia, né, como um eixo de transporte coletivo. Poderia ser via segregada, num primeiro momento também usando a tecnologia ônibus, e um tempo maior poderia se pensar num veículo leve sobre trilhos. O senhor comentava comigo anteriormente dessa sua proposta, essa sugestão, e incluiria também retirar os trilhos que existem nas áreas urbanas e se construir vias por cima, por onde existem os trilhos hoje. Isso. A ferrovia, da forma como a gente conheceu até agora, não tem mais sentido de passar pelo centro da cidade, né? Se nós voltarmos, eu acredito que isso vai acontecer, a ter o transporte ferroviário necessário para o país, certamente ele não vai usar essas vias que estão hoje remanescentes do sistema anterior. Então terá que ser um sistema que passe fora da área central urbana. E terminais para ônibus seriam imprescindíveis nessa remodelação do trânsito em Bauru? Eles podem ser usados, né? Mas também essa integração pode ser feita sem os terminais. Depende muito da concepção que vai ser dado a essa reestruturação da mobilidade. Mas remodelar os trajetos desses ônibus, imagino que seja imprescindível, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Em 96, quando teve uma grande mudança, né, ela foi muito tímida, muito aquém daquilo que precisava. A cidade vai crescendo, as linhas vão sendo espichadas, as linhas vão se sobrepondo e vão se tornando muito sem eficiência, digamos. Os trajetos ficam longos, demorados. Muito demorados, sobrepostos. Isso não incentiva, né, o usuário a usar. Não. Então, por isso que o plano deve contemplar uma mudança radical, né, para que atraia efetivamente o usuário do transporte individual. Inclusive, esse remanejamento dessas rotas é uma reivindicação dos próprios motoristas e tem a ver com a última manifestação que eles fizeram, que eles paralisaram, né, os trabalhos por 3 horas. É uma exigência deles também, né? Bom, hoje eu creio que é consenso que os trajetos são totalmente irracionais, né? Então eles precisam ser alterados. Dá uma volta enorme, né? Agora, de qualquer forma, toda mudança, né, como essa que se propõe a fazer, ela causa um impacto significativo, né, nas pessoas, né? Nós sempre teremos, a partir de um projeto desse tipo, pessoas que vão gostar e pessoas que não vão gostar, né? Então, precisamos estar preparados para essas situações. Pensar no coletivo, né, professor? Mas nem sempre as pessoas pensam no coletivo, né? Então, às vezes pensam no individual e acaba dificultando esse processo. Professor, muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. No próximo bloco, você confere os destaques da nossa agenda cultural.
O Hospital das Clínicas de Botucatu, ligado à Unesp, vai receber 49 milhões de reais do governo do estado. A verba será destinada a obras, reformas e melhorias. A principal delas, que terá um custo de 40 milhões, será a construção de um ambulatório de especialidades com consultórios, exames e outros procedimentos médicos. O anúncio da liberação do dinheiro foi feito hoje. Ao todo, o governo vai destinar mais de 450 milhões de reais para a modernização de 8 hospitais universitários paulistas. Para o bauruense que não se intimidar com o vento frio, o fim de semana vai ser ótimo para programas ao ar livre. Para ajudar, a previsão é de que as temperaturas comecem a subir aos pouquinhos. Sexta-feira ensolarada em praticamente todo o estado de São Paulo. O fim de semana segue com tempo firme. Não há previsão de chuvas, no mínimo até o meio da semana que vem. O fim de semana vai ser de sol em Bauru. As temperaturas continuam baixas pela manhã e à noite, mas vão aumentar gradativamente até quarta-feira que vem. A umidade do ar voltou a cair, agora está em 24%. Os ventos sopram fracos a 15 km por hora. A temperatura já começou a subir. A máxima hoje chegou a 25 graus. É a mesma prevista para amanhã em Bauru e em Piratininga. Em Agudos, a máxima não deve passar dos 24 graus. Vai até domingo o primeiro Festival de Artes Cênicas de Bauru. A repórter Catiúcia Reis acompanhou ontem uma das peças encenada numa casa. Aos poucos, a artista entra no quintal da primeira casa da sua vida. Lá já está o público, curioso sobre o que está por vir. Diários, o toca-discos antigo, o vestido da adolescência. Em cada cômodo, as pessoas encontram objetos que remetem à história de alguém. Esse alguém é a Samira, que nasceu em Bauru e nesta noite trouxe a arte dela para a cidade. É a primeira vez que eu consigo fazer um trabalho de encenação que envolva vídeo performance, fotografia, cenografia, teatro. E essa linguagem que eu trabalho já desde 1998, que é a performance. Essa casinha de madeira estava ali escondida no Jardim Bela Vista. A família morou e fez história aqui na década de 70. Na semana que vem, a residência vai ser demolida. Mas as memórias, essas ficam para sempre. É uma emoção muito forte, né? Uma alegria muito grande. A gente não tem nem palavras para expressar. E nesta noite, o local foi palco de um grande espetáculo. Samira divide com o público um pouco das memórias dela. Porque para fazer teatro, não é preciso um belo palco ou um grande número de pessoas. Basta ter uma casa, uma boa história para contar e alguém para compartilhar emoções. Nas paredes há marcas. A paisagem do quintal também é cenário, mas um cenário real, que já foi o palco das travessuras de criança. Quando eu consigo fazer um trabalho nessa casa, ele é muito simbólico, porque parece que todos os tempos podem conversar agora no presente, né? Então não interessa se é coisa de 1 ano, 5 anos, 15. Então eu acho que todos esses ritos de passagem, que é uma coisa que me interessa muito dentro da arte. Essa coisa efêmera que tem a performance. Eu vou apresentar isso uma vez e depois tudo que eu puder fazer em cima desse projeto vão ser recriações. Eu nunca mais vou poder fazer nesse local, né? Esta atividade faz parte da primeira edição do Festival de Artes Cênicas de Bauru, o FACE. Quem visitou a performance pôde ainda deixar suas memórias em um varal ou mesmo nas paredes. A gente se sente como um ser atuante, né, na peça, como fazendo parte. Coloca nossas experiências também no palco. Acho legal isso. Através das memórias dela, eu tive um resgate também com a história da minha vida, com a minha relação com a minha casa. Teatro, música e performance não dependem só da atuação dos artistas. O teatro, a essência dele, eu acho que está nessa troca humana, né? Esse contato entre o artista, o espectador, ali, né? A presença, esse encontro entre eles, né? E essa troca de emoções, sensações, imagens. E tem mais Festival de Artes Cênicas na nossa agenda cultural no fim de semana. Confira e programe-se!
O primeiro Festival de Artes Cênicas de Bauru continua no fim de semana. Hoje à noite, o espetáculo em cartaz é A Guerra de Pietrovitch, da companhia Protótipo Tópico, daqui de Bauru. O espetáculo utiliza o lado cômico dos palhaços para falar de guerra e do ser humano. A apresentação é na Praça da Paz, às 8 da noite. Já amanhã é a vez de Piratas de Galochas, do coletivo de galochas da cidade de São Paulo. O espetáculo discute o movimento de ocupação e a situação da moradia no Brasil. A comédia será apresentada às 8 da noite no Museu da Imagem e do Som, que fica na Rua Rio Branco, quadra 3, no complexo da estação ferroviária. A entrada é de graça e é preciso retirar os ingressos meia hora antes do espetáculo. E no domingo, encerrando o festival, é a vez da peça A Pereira da Tia Miséria, do núcleo As de Paus de Londrina. A peça trata com metáforas de grandes medos do homem, como a fome, a miséria e a morte. A apresentação é ao ar livre na Praça Rui Barbosa, a partir das 5 da tarde. O domingo também vai ser de dança. O Festival Dançarte 2012 traz 2 espetáculos no Teatro Municipal. Às 5 da tarde serão apresentadas 3 peças musicais. Abram as Cortinas, que o circo chegou, Alice no País das Maravilhas e A Casa de Bonecas. A entrada custa R$10 e é preciso doar um brinquedo novo. Já às 8 da noite, o público confere o musical Galpão das Ilusões. Os ingressos custam R$10 mais 1 litro de leite. E o Observatório de Astronomia da Unesp estará aberto neste sábado, último do mês. Uma ótima oportunidade para chegar mais perto do céu e das estrelas. Você sabia que para dar uma volta completa de avião ao redor de uma das maiores estrelas da nossa galáxia seriam necessários 1.100 anos? Esta é uma das curiosidades que alunos da educação básica de Bauru e região podem aprender no Observatório Didático de Astronomia da Unesp em Bauru. As visitas de escola são monitoradas por estudantes do curso de Física, assim como Thaís. O nosso objetivo é divulgar a astronomia, passar um pouco do que a gente sabe e também pesquisar e aprender mais. No observatório, os estudantes participam de palestras sobre as características do universo. Esse espelho aqui nós chamamos de refletor. E observam o céu pelo telescópio. Com um pouco de sorte, além do Sol, conseguem ver também a Lua. A teoria se transforma em prática, eles conseguem aprender melhor, visualizar melhor. Quem não é mais um aluno, não tem tempo durante a semana, mas também quer ver o céu, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp fica aberto todo o último sábado de cada mês. Durante o dia, nós focamos o telescópio na superfície do Sol, usando um filtro adequado. À noite, a gente pode observar Saturno, os anéis do planeta, um pouco também de Marte e a Lua quando está na fase crescente ou cheia. O observatório também ensina como fazer um telescópio. Esse telescópio usa canos, madeira e vidro. As crianças adoram o que vem. Eu conheci estrelas novas que eu ainda não conhecia. Sempre gostei de astronomia, ciências em geral, mas agora vai me interessar mais. Ótima pedida. O observatório fica na Estrada Municipal José Sandrin, sem número, no bairro Chácara Bauruense. E neste sábado estará aberto das 4 da tarde às 11 da noite. O Unesp Notícias fica por aqui. Um excelente fim de semana para você. E como em todas as sextas-feiras, a gente se despede com música. No Som e Prosa desta semana tem o Ritmo do Choro.